Olá, boa tarde. Estamos de volta aqui. Hoje o nosso tema é justiça e corrupção. Tá muito em voga esse tema. A gente está vivendo aí no país um momento complicado, mas a gente não vai discutir política não, pastora. A gente vai discutir esse olhar da gente cristão sobre essa questão. Sim. Essa coisa de gente julgar que as pessoas estão corrompendo e estão estragando o país, mas vamos olhar para nós, vamos ver como é que nós também estamos nos comportando. Sim. Estamos caminhando no sentido de nos tornarmos justos aos olhos de Deus? Eu acho que esse tema, ele é um pouco uma continuação do anterior, Sim, que a gente tratou sobre ímpios, né? A gente se sentiu tocado em falar sobre esse assunto, porque eu tenho atendido, eu estava comentando isso com a Alicia, né? Eu atendo muito caso de pessoas que são pessoas intimamente inflamadas com a situação do país, e também intimamente críticas, né? Eu tô dizendo assim, são pessoas muito críticas com a situação que o país está passando, usam o Facebook como janela para criticar político tal, situação X, né, aplaudir prisões e tal, mas são pessoas que se comportam com o mesmo espírito de corrupção, né? Nós estávamos falando no vídeo anterior sobre a diferença do justo e do ímpio, que na Bíblia, a Bíblia faz uma orientação sobre caráter, né? A pessoa pode ter Cristo, mas se comportar como ímpio porque tem um problema de caráter. A gente vem nessa mesma linha de reflexão, falando um pouco sobre o crente. Tem um tipo de crente, meus queridos e queridas, que se comporta assim, critica a política, critica a situação do país, fala sobre o voto certo, faz até uma defesa partidária muito, muito acalorada, mas na hora de tomar boas decisões relacionadas à sua vida íntima e à sua vida prática, toma decisões por corrupção. Toma decisões por situações escusas, toma decisões mau caráter mesmo, assim, decisões de mau caratismo, né? E aí eu fico pensando assim, Alice, eu fico tão chateada, porque eu fico pensando assim, será que só tem uma poesia do Camões que chama O Desconcerto do Mundo? Entra lá na internet para você ler. Ele fala assim, que os maus ele sempre vê sendo felizes. Os bons sempre passam por mares de descontentamentos e os maus sempre vivem bem, sempre são elogiados. Essa poesia fala mais ou menos isso. Eu não vou recitar porque eu me lembro pedaços. Mas aí ele fala assim, que ele decidiu ser mau, porque ele viu o mal sempre sendo feliz. Aí ele diz assim, fui mal, mas fui castigado. Portanto, para mim, vive o mundo consertado. Eu fico pensando assim, cara, será que só para mim que o mundo anda consertado? Veja bem, olha a situação. Sempre que eu tenho uma oportunidade de tomar uma decisão de mau caratismo, isso acontece comigo porque eu sou humana. Com todos nós. Eu sempre tenho que me lembrar quem eu sou, para que eu vim e quem eu represento. Eu sou um diplomata na Terra, sou um diplomata de Cristo na Terra. A Epístola de Pedro diz que nós somos peregrinos nessa Terra e somos representantes do Cristo. E aí eu vejo uma situação escusa e falo assim, vou entrar naquela fila ali e fingir que nada está acontecendo. Nossa, eu só de pensar em entrar, só de fazer que eu vou entrar, alguém já me esculhamba, já fala um monte. Entrando lá. Então, eu não posso escorregar. Eu não posso tomar atitudes de mau caratismo, porque para mim o mundo está consertado, né? Eu tenho que representar o Cristo. E eu vejo gente tomando essas... Quando ela diz que ela tem que representar o Cristo, não é porque ela é pastora, não, porque eu sou cristã. Ela é cristã. Pastora é um... Porque isso vale para mim, para você, para todo mundo que faz essa escolha. Essa é uma vocação sacerdotal que todo leigo tem, que é o sacerdócio de todos os crentes. Isso o Martinho Lutero explica bem, né? Então, assim, eu tenho que tomar boas decisões porque tem pessoas me olhando, né? Aí eu vejo pessoas na igreja tomando decisões de mau caratismo e não acontece nada com elas, pelo menos eu acho. E aí faz aquele discurso assim, eu compro carta mesmo, mas o político rouba tantos milhões, o que é o político roubando milhões perto da carta que eu compro? Gente, poxa vida, né? Vamos lembrar que Jesus deseja que todos nós sejamos justos. E tenhamos boas decisões. E tomemos boas decisões. Devolva o troco que você ganhou a mais. Olha, hoje mesmo na farmácia, uma moça passou uma pasta de dente para mim que estava além do preço que eu decidi pagar. Então eu pedi para ela assim,
tira a pasta eu não vou levar essa pasta, você pode separar? Ela cancelou e voltou a pasta na sacola. Aí eu poderia ter pensado assim, nossa, tipo, nossa, ganhei uma pasta, cara pra caramba, vou levar essa pasta pra casa, meu coração já se doeu, eu não posso fazer isso. Falei pra ela assim, tira a pasta da bolsa, você não cobrou. Aí ela olhou pra mim e falou assim, nossa, ninguém faz isso. Eu falei, não, mas eu faço. Porque eu sei para que eu vivo nessa terra. Eu sou representante do Cristo. Eu quero ser justa até o último dia da minha vida. Acho que fica a dica. Isso vale para todo mundo. Fica a dica. Até o próximo Desafio no Ar.